Bom, gente, agora nós vamos conversar com o João Batista da Silva Júnior. Ele é presidente do CREFITO 19, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e também Terapia Ocupacional. Presidente, está tudo bem com o senhor? Está bem-vindo. Tudo em paz, Ademar. Em nome de todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do estado de Goiás, especialmente os nossos conselheiros do CREFITO 19, eu agradeço a oportunidade. Eu queria até perguntar para o senhor, há quanto tempo o CREFITO surgiu agora? O 19? Nosso conselho é muito jovem, né? Nós estamos completando agora, dia 22, um ano de posse, né? Então nós estamos no nosso primeiro ano de gestão, a primeira vez que nós temos um conselho específico para o estado de Goiás. Mas e antes, como é que era? Quem regulamentava a profissão aqui no estado? O nosso sistema ele é dividido por algumas regionais e o estado de Goiás estava veiculado à região do Distrito Federal, Sim. que era o CREFITO 11, Goiás e Distrito Federal. E agora, com a criação, trouxe para Goiás nesse trabalho aí, qual é a função do Conselho? Acho que, antes de mais nada, é muito importante nós dizermos que esse desmembramento, essa separação do Distrito Federal, ele é fruto de um trabalho muito importante, né, de alguns profissionais que estão aqui há muitos anos no espaço, os pioneiros, né, que realmente implementaram a fisioterapia e a terapia ocupacional aqui no estado de Goiás. E a gente não pode deixar aí de citar a doutora Cristina, que foi muito importante nesse processo de desmembramento para que nós pudéssemos ter um conselho específico para o nosso estado. E isso é fundamental, porque é com profissionais do próprio estado que nós conseguimos alcançar a população de uma forma assertiva, porque realmente um conselho que tem profissionais do próprio estado, ele consegue entender a realidade da nossa região, da nossa comunidade. Doutora Cristina, que inclusive está acompanhando o programa, viu? Ela está vendo exatamente o que a gente está conversando aqui. Um abraço para ela, né? Que também faz um trabalho belíssimo aqui na Procuradoria da Mulher, na Assembleia Legislativa. Parabéns a ela. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente o seguinte: qual é a importância de se ter esse conselho aqui? O grande ganho para a sociedade é ter uma proximidade com relação à fiscalização. A fisioterapia e a terapia ocupacional, a exemplo de várias outras profissões, Sim. É uma atividade regulamentada, com atividades próprias, privativas. Então, somente o fisioterapeuta formado, registrado devidamente no seu conselho, pode exercer fisioterapia, assim como o terapeuta ocupacional. E, infelizmente, nós temos visto, acompanhado e temos recebido muitas denúncias de exercício ilegal de fisioterapia e terapia ocupacional no nosso estado. E quando vocês recebem essa denúncia, como é que é feito o trabalho de fiscalização? Então, nós temos um setor específico para isso, um departamento de fiscalização, que vai em loco, sim em clínica, sim em hospital, centro de reabilitação, inclusive a domicílio, quando tem uma denúncia de exercício legal dessa profissão a nível domiciliar, o nosso conselho fiscaliza. Se for um profissional de uma outra área, há um encaminhamento, inclusive com parceria com a Polícia Civil, Polícia Federal, crime, Ministério Público do Trabalho. Sim, uma contravenção penal passiva, inclusive, de detenção. Contravenção, exatamente. Agora, nesse caso, esse exercício ilegal da profissão, ele acontece mais nesses ambientes estabelecidos, em empresas estabelecidas, ou mais no âmbito domiciliar? Nós temos observado as duas formas, né? Quando nós estamos percebendo em clínicas, em alguns centros de habitação, consultórios, normalmente uma prática de exercício legal por estagiários, por acadêmicos, por estudantes, que não estão devidamente inscritos e sob supervisão de um profissional devidamente registrado. E a nível domiciliar o controle é um pouco mais difícil, porque muitas vezes a família que tem ali um vozinho que sofreu um AVC, uma criança com paralisia cerebral, algum familiar com distúrbios respiratórios, neurológicos, não sabe e, através de redes sociais, contrata um profissional chamado terapeuta, chamado massoterapeuta, enfim, de outras profissões que não são regulamentadas, que, diga-se de passagem, são importantes dentro do seu escopo de atuação, mas que não são profissionais fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais e, por consequência, não podem exercer essa atividade mesmo a nível domiciliar. Traz sérios riscos à população. O senhor falou exatamente nessas situações tão complicadas, AVC, crianças com paralisia cerebral. E eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais nesses riscos, por exemplo, de a gente contratar uma pessoa que não tem essa formação para fazer um atendimento tão importante como esse. É muito importante a população ter este conhecimento, né? Muitas vezes, o primeiro olhar de um familiar é com relação à questão musculoesquelética. O paciente muitas vezes está acamado, né? Está restrito de movimento e a preocupação é, devolver a funcionalidade, fazer com que esse paciente possa ter uma independência, mesmo que a nível domiciliar. Ir ao banheiro sozinho, conseguir ir à cozinha, tomar uma água, fazer uma refeição. E à primeira vista parece ser uma atividade que não traz muito riscos. Fazer uma mobilização articular, um trabalho musculoesquelético. Mas nós devemos levar que o nosso corpo é uma unidade.
quando estamos trabalhando membros, também estamos trabalhando com vasos, com nervos e pode sim ter um risco, por exemplo, de um paciente que tem um trombo, deslocar esse trombo, trazer uma tromboembolia pulmonar ou outros problemas mais graves, né, a nível cardiovascular e neurológico. Então é muito importante, é fundamental contratar um profissional devidamente registrado. Ou seja, é muito sério esse trabalho, né? Sem dúvida, sabe? Muito importante. E além da fisioterapia, nós temos que lembrar também do profissional terapeuta ocupacional, extremamente importante, né, no momento atual, e que muitas vezes nós percebemos também esse exercício legal, né? Então, quando nós estamos devolvendo a capacidade humana, a ocupação no seu fazer tem que ser exercido por um terapeuta ocupacional. Nenhum outro profissional tem essa prerrogativa, essa competência, a expertise de trabalhar nessa esfera. Presidente, como é que está sendo o trabalho de levar também o Conselho para o interior do Estado? José, este é um dos nossos principais desafios, né? O Estado de Goiás é um estado muito extenso, com 246 municípios, então regiões às vezes até de um pouco de difícil acesso. O nosso conselho está iniciando com algumas dificuldades, inclusive operacionais, mas este é um nosso grande compromisso, não só com os profissionais, mas especialmente com os usuários do nosso serviço, com a sociedade. Então nós já começamos um projeto que nós estamos denominando de Crefitando, onde nós levamos toda a estrutura do nosso conselho, desde a parte da ouvidoria, serviços administrativos, de registro, canal de denúncia e também algumas ações específicas através de algumas comissões. A exemplo da comissão acadêmico-científica, proferindo palestras nas universidades, capacitando os docentes. Também temos a comissão de ações políticas, onde nós desenvolvemos um trabalho junto a prefeitos, secretários de saúde, a vereadores do município, levando propostas de projetos de lei que beneficiem a população de uma maneira especial. E por último, e não menos importante, também comissão de amparo ao trabalhador e ao empreendedor, capacitando esses dois importantes segmentos das nossas profissões para que desenvolvam da melhor maneira o serviço à comunidade. Presidente, a prefeitura, o município, na área de saúde, ela pode contribuir de que forma, por exemplo, para acompanhar também esse trabalho, se tiver alguma denúncia, poder trazer essa denúncia para o Conselho? Sim, nós estamos trabalhando muito em parceria com os municípios, especialmente com os secretários municipais e com as casas legislativas, né? Então, um projeto de lei que realmente regulamente a profissão, deixando cada vez mais claro que essa atividade é privativa nas maternidades municipais, nos hospitais municipais. Também estamos levando, além dessas propostas, né, uma parceria no sistema de fiscalização, seja através da vigilância sanitária ou dos fiscais que também executam essa atividade a nível local. Agora, nas unidades de saúde, como é que está sendo? Eles estão trazendo esses profissionais para dentro da unidade? Porque quando a gente fala, vamos pegar um hospital de urgência e emergência, é fundamental ter um fisioterapeuta lá. Como é que está isso? Hoje, além de ser fundamental, é uma obrigação legal, né? Então, podemos dizer lá na alta complexidade. Só existe UTI, só pode operar uma UTI com a presença de um profissional médico, um profissional enfermeiro e um profissional fisioterapeuta. É uma obrigação legal. E a pandemia, né, o Covid-19, nos deixou isso muito claro, a importância deste profissional nesse ambiente crítico, né? Então, se na alta complexidade ele é essencial, também na média complexidade e na saúde básica. Então, essa inserção é um dos principais pilares da nossa gestão, trazendo essa parceria junto ao município e também ao governo do estado. Agora, nesse caso aí, a obrigatoriedade é na alta complexidade, a UTI. Isso. Na média complexidade ainda não é? Não é uma obrigatoriedade, mas porém... Deveria ser, né, presidente? Deveria. Nós estamos trabalhando junto a todo o parlamento, inclusive do Congresso Nacional, para que os centros de especialidade tenham essa obrigatoriedade desse profissional nessa equipe multiprofissional. Exatamente. Bom, eu quero muito agradecer o presidente João Batista da Silva Júnior, né, presidente do Crefito 19, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Presidente, muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos aí, à disposição tanto dos profissionais quanto da sociedade e aos usuários do nosso serviço. Obrigado.